Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao 2 em 1 podcast que já sabe, trazemos figuras da atualidade. Estou a ser modesta, trazemos pessoas que fazem a diferença no nosso país. Cultura, desporto, sociedade, fazem toda a diferença e vêm cá para falar da sua vida, da sua história, contar-nos a sua história, falar-nos dos seus projetos e demonstrar que realmente existem angolanos com qualidade, angolanos que fazem toda a diferença no nosso cenário. E de vez em quando é uma lufada de ar fresco conhecer essas pessoas. Não são pessoas muito mediáticas, mas são pessoas que têm muito a dizer. 2 em 1, hoje num cenário completamente diferente. Eu estou aqui, finalmente conhecem o espaço do meu cabeleireiro, o Cláudio Arruda. Cedeu-me gentilmente esse espaço para gravar hoje com o meu convidado, que me é muito querido e que já há algum tempo que quero falar com ele. Infelizmente na LAC não consigo, porque tem um programa que só fala de mulheres, é para mulheres e sobre mulheres, mas hoje aqui no 2 em 1 eu consigo trazer o meu querido Onjaki, o Dalo de Almeida, mais conhecido por Onjaki. Onjaki, bem-vindo ao 2 em 1 e muito obrigada por teres acedido ao convite. Muito obrigado, cá estamos. O Onjaki, para além de escritor, é um romancista, também faz alguma poesia, também já andou nesta aventura de ser poeta também. Sim. Na realidade, todo artista é um poeta, é pintor e também é cineasta. Portanto, é um homem dos 7 ofícios. Está mesmo bem focado aqui no 2 em 1, estás mesmo bem inserido. Sim. Cada um de nós é mais do que uma pessoa, não é? Nós transfiguramos-nos, dependendo das situações, nós vamos evoluindo também e vamos fazendo aquilo que é necessário para continuarmos a evoluir. Acreditas nisso? Eu acho que sim, acho que é, sobretudo aqui em Luanda, não é? Onde os artistas, qualquer arte, normalmente as pessoas têm mais do que uma ocupação. Creio que não é fácil as pessoas aqui sobreviverem. Haverá um ou outro músico, um ou outro ator, mas mesmo os atores, normalmente as pessoas têm 2 ou 3 funções, ou têm 2 carros no processo e conseguem sobreviver. Portanto, tem que ser 3 em 1, 7 em 1, o que for necessário. Mas no teu caso é preciso ter talento, tu és uma pessoa de multitalentos, porque não és taxista, não tens nenhum carro no processo. Até Mas onde... devia ter. Seria não tens mais nenhuma fácil. casa alugada, portanto Não. tem mesmo a ver com aquilo que é o teu talento. Mas Sim. começando no início, quando tu te conheceste como, digamos, Onjaki, saindo da Dalo da Almeida, não deixas de ser, mas Onjaki, Sim. foi na escrita. Como é que começa essa... Foi na escrita. Foi na escrita. Eu fico às vezes a pensar no quando, não é? Porque o quando é mais difícil de identificar. Quando as pessoas dizem o momento de publicar um livro, tu podes ver quando é que o primeiro livro saiu, foi no ano 2000. Mas quando é que se começa a escrever ou quando é que se começa a pensar como um escritor é mais difícil de precisar, não é? Claro que há muitas histórias, não é? Luanda é uma cidade de histórias, do modo geral. Vive onde a pessoa viver, mais periférico, menos periférico, é uma cidade de histórias. Eu também venho de uma família muito carregada de histórias, não só a nível dos pais, dos avós também, dos 2 lados, é uma loucura. E então junta-se a isso um bocadinho de imaginação. Eu lembro na escola, eu gostava disso, gostava da disciplina de língua portuguesa. Aliás, era a única que eu gostava. Depois gostava também de inglês, as outras nem por isso. Mas eu creio que isso é uma coisa que vem meio de dentro, meio de fora. Eu acho isso em qualquer disciplina. Por exemplo, vamos pensar o caso do Jean-Jacques no basquete, né? O Jean-Jacques... Não, o Jean-Jacques tem muito trabalho, muito treino, toda uma vida de treinos, mas há qualquer coisa que ele tem que outro jovem não tem. E é isso. O artista também é um bocadinho daquilo que se esforça por fazer, mas é também a descoberta de coisas que estão dentro de nós. Só não acho é que isso tenha que ser algo de especial. Isso não é especial. É bom a gente encontrar uma coisa em que é bom e que consegue trabalhar nisso, um primeiro momento. A seguir, quando ficas mesmo bom ou confirmaste a tua posição, é logo tentar ver como é que reproduzes isso. Às vezes nós não reproduzimos aquilo que nós fazemos, mas reproduzimos o que nós fazemos de modo a que outros também o façam, da sua maneira. Sim. Não tem nenhum problema, eu não tenho nenhum problema em tentar passar para outras pessoas, quando isso acontece, não é? Qual é o caminho? Não há um caminho. A escrita é um caminho de descoberta, sobretudo ligado à leitura, e as pessoas não conseguem, às vezes, pensar que isso é verdade. E cada um tem o seu próprio estilo. Tu, por exemplo, tens um estilo que é um estilo muito de contar histórias. É aquele estilo que tu vais lendo as histórias e vais te embaralhando, porque
parece eu pelo menos quando leio os teus livros, parece que eu estou dentro da história, porque é um correr de... Sim. E faz muito, a tua maneira de escrever faz muito lembrar o Jorge Amado. Principalmente num dos meus livros favoritos, que é Os Capitães da Areia. Uhum. Que aquela aventura, tu sentes-te ali, a tua maneira de escrever é essa, e depois tu usas muito as gírias do dia a dia e tornas as tuas histórias mais próximas de quem as lê. Claro. Achas que foi esse teu estilo diferente na altura em que tu começaste a apresentar-te como um escritor, não é? Porque eu acredito que já tenhas nascido com esta forma de estar no mundo, que te fez, essa diferença que te fez ser o que tu conseguiste alcançar até hoje? Acho que há coisas que se vão apresentando. Por exemplo, o primeiríssimo foi um livro de poesia que até é bem difícil, chama-se Ato Sanguíneo, e não tem esse género, é um género um bocadinho mais, não quero dizer, mais fechado, mais até clássico. No sentido de que aborda coisas que não têm a ver propriamente com estes relatos loucos da cidade de Luanda. Sim. O segundo não, o segundo é um pequeno romance chamado Bom Dia Camaradas, e claro, aí já se nota a vivência de Luanda, dos anos 80, a presença dos professores cubanos, ainda aquela questão dos comícios, aquela situação que nós vivíamos em Luanda de monopartidarismo, com os comícios, o camarada presidente, José Eduardo, etc., o caixão vazio, não é? Sim. Então, esse e outro livro relacionado com esse falam muito a essa geração que é a nossa, não é? Talvez não falem muito aos meus sobrinhos, que nasceram agora nos anos 2000. Mas a nós, efetivamente... mas nós localizamos aquilo de uma outra maneira. Depois, quando começaste então a publicar os teus livros, as pessoas, obviamente, houve quem gostou, quem não gostasse, mas tu continuaste, persististe nessa arte e depois começaste a ser reconhecido pelos teus pares. Né? Quando tu ganhas prémios literários, significa dizer que as pessoas que também fazem parte do teu ciclo percebem aquilo que tu queres transmitir. Sim. Qual foi o primeiro prémio que tu ganhaste e como é que tu recebeste essa notícia? O primeiro prémio foi esse prémio literário António Jacinto, que era um prémio para quem estava a publicar pela primeira vez. Eu nunca tinha publicado. Tinhas na altura? Eu tinha no ano 2000, acho que tinha 22. Ainda não tinha feito 23. Era um livro de poemas, era esse, o Ato Sanguíneo, e ganhei com um senhor, ao mesmo tempo, um livro chamado A Canoa. Agora falha-me o nome do senhor, o primeiro, mas o segundo eu sei que é Ferraz. Era o senhor de Benguela. Ele ganhou o primeiro prémio, que consistia em dinheiro em publicação, e eu ganhei uma menção honrosa, que é uma espécie de segundo prémio, onde não tinha o dinheiro, mas tinha a publicação da obra, que eu gostei, e tive a felicidade de ter esse livro apresentado pelo Dario de Melo, que já faleceu, mas é um escritor nosso. Era um senhor muito curioso, às vezes um bocadinho mal disposto, não comigo, mas muito atencioso, e eu fui bem recebido por essas pessoas. Todos eles falaram bem comigo à medida que foram se apercebendo, Dunduma, João Melo, Pepe Tela, Ana Paula Tavares. Então eu fui bem recebido por essas pessoas. Não furei, não apresentei nome de ninguém, isso é uma coisa que me deixa descansado até hoje. Eu não apareci como sendo sobrinho ou filho de fulano, em lado nenhum, mas nessa área também não. E quando as pessoas se aperceberam, tanto que há pessoas que depois é que vão se aperceber quem é o teu pai, quem é a tua mãe, que é uma coisa muito angolana, mas com a qual eu não concordo. As pessoas têm que fazer a sua via. A gente é filho de quem for filho, para o bom ou para o menos bom. Mas isso não tem que afetar ou ajudar a nossa carreira. E depois é isso que dizes, devagarinho. Os prémios servem mais, no fundo, os prémios servem mais, eu acho que é para quem não é muito do meio. Então tu ficas muito impressionada se vês o músico tal ou o escritor tal a dizer fulano ganhou o prémio tal. Sim, é bom e é bom para a divulgação, não é? Ou da arte ou do próprio autor. Mas os prémios o que é que fazem? Prometem. E passado uns anos a pessoa vai perguntar onde é que anda aquele fulano que ganhou uma vez prémio da LAC, da rádio, da voz, não sei o que e tal. Onde é que anda? Se não anda em lado nenhum, é uma pipoca efêmera, não é? Outros vão ficando, vão trabalhando, e esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é publicar, é escrever. Exatamente. É imaginar e é escrever boas histórias. O publicar é uma conquista, consegue-se aqui, às vezes não se consegue. Tu conseguiste conquistar com o teu nome, fizeste o teu nome sozinho, e em relação aos prémios, o que estavas a dizer é muito interessante, porque realmente quem está por fora acredita que vencer um prémio ou ser nomeado para um prémio são só rosas. E muito pelo contrário, é uma pressão tremenda. Sim. Seja para quem recebe o prémio, para quem é nomeado ao prémio. Sim.
todos os olhos, holofotes são voltados para ti. Tu tens que, obrigatoriamente, digamos assim, Sim. apresentar alguma coisa nova ou alguma Sim. coisa que justifique Sim, um jovem de 22 anos ter tido uma menção honrosa no Prémio Sim. António Jacinto, que é um prémio importantíssimo Claro. em Angola. Mas depois tu recebeste o Prémio Saramago, também, enfim, o Prémio Saramago é, acho que a consolidação daquilo que foi a tua carreira. Aí tu sentiste consolidado, sentiste que estavas... Não, é diferente, porque é um prémio que é dado em Portugal e é um prémio grande. Hoje já mudou um bocado a natureza do prémio. Na altura era um prémio para livros que já tinham sido publicados, os autores tinham que ter menos que 35 anos, as editoras é que mandam, e depois tem um júri, e que escolheu naquele ano o livro. Ainda não tinha ganho nenhum autor africano, não é só angolano, africano. Nesse sentido, então, foi diferente, não é? Mas os prémios também têm essa coisa, não é sorte, mas é um acasalamento entre aquilo que tu estás a fazer e aquilo que o prémio procura. Exatamente. Tinha a idade certa, era um livro que já estava a ser muito falado, foi Os Transparentes, já estava a ser comentado aqui e também lá fora, e o júri achou por bem, pelas razões que achou, de dar esse prémio. Não, acho que a diferença, para dizer a verdade, alguns prémios lá fora são mais importantes porque têm mais visibilidade, isso é normal. Sim. Mas, para mim, é mais importante quando o prémio é dado cá, localmente, não é? Sim, é bom ter leitores em Portugal ou no Brasil, mas o que era bonito é se nós tivéssemos leitores em Angola, não é? Grande parte da nossa população, agora, atualmente, é jovem. Basta ver, agora vamos fazer censo novamente, mas basta ver o censo anterior. E nós temos que nos preocupar com o que é que essas crianças estão a ler, mas não só ler, se é que estão a ler, o que é que eles querem para o futuro deste país. Porque o futuro está na mão deles, não está na nossa. Nós estamos a fazer uma manutenção das coisas para lhes entregar. Nós, artistas, alguns, sabem disso. Eu tenho pena que os políticos, às vezes, não se apercebam disso. Exatamente. Têm que se aperceber que estão a preparar o campo para outros virem. O campo não é nosso, nós somos temporários. Sempre, seja do ponto de vista biológico, do ponto de vista político e social. Somos passageiros. Somos passageiros. Não tem outra, desde a raiz, a árvore, até nós, tudo. Como é que dizia o Marré? O cemitério, né? Então, quer dizer, vamos todos lá parar. Sim. De uma maneira ou de outra. Não há como escapar disso. O salalé é que vai te comer. É que vai te comer. Antes que o salalé te coma, tu começaste depois da escrita, quando é que tu achaste que devias começar a pintar? Pintaste em consequência de algum texto que tenhas escrito? Achaste que devias fazer Foi pintar, como é que se diz? Desenhar. Aquilo? Sim, não, foi uma coisa momentânea, não durou muito tempo, já não faço isso, eventualmente alguns rabiscos, alguns desenhos, mas já não, eu cheguei a fazer duas exposições minhas, sozinho, e participei em algumas coletivas. Eram uns desenhos e uns quadros muito fracos, e então eu acho que rapidamente me apercebi que não era bem aquilo, há uma grande diferença. Não, mas não era nem... Era mesmo uma necessidade artística de expressar uma coisa, mas é importante... De uma forma diferente. Claro, é importante a gente ver que uma coisa é experimentar, outra coisa é levar a arte a sério. E como eu não tinha capacidades internas para levar aquilo a sério, eu acho que não é... Eu não creio que a pintura se faça com esforço. Não se faz com esforço. E eu estava a fazer com esforço. Faz com talento. Não, faz com talento e trabalho natural, e há uma espécie de naturalidade das coisas. É como se eu agora... mas por que tu não te esforças para ser jogador de futebol? Bem, se fosse jogador de futebol era pior então. Eu nem já apanha bolas. Eu era só da claque. Só posso organizar a claque. Já não está mal. Mas está certo, uns organizam a claque, outros marcam o golo. Nem todos podem ser estrelas, né? Nem jogadores de futebol. Mas pronto, pintura tu já viste que não era isso, mas tu conseguiste expressar o momento mas era a palavra, que tu querias. Era a mesma coisa, era contar histórias através da imagem, não é? Sim. Daí também depois chegar ao documentário, ao cinema, a escrita para cinema. A ideia é sempre, para mim, contar histórias, mesmo no poema. Mesmo no poema, às vezes eu noto que está lá uma história escondida, e depois rapidamente entendendo que a minha escrita não era só uma, eram várias, tinha a poesia, tinha os livros infantis, tinha esses romances, o que eu gosto é de contos. O que eu gosto mesmo de fazer são contos. Isso é o que eu gosto. E às vezes o conto vira poema, às vezes o conto vira um romance mais largo, às vezes vira um livro infanto-juvenil, que é uma coisa que também precisamos, não é? Então algumas coisas são porque precisamos. Mas acho que quando tu tocas na questão de que é preciso saber ou perceber o que é que a juventude ou as crianças agora querem, nós temos muito pouco essa preocupação.
Acho que as nossas crianças de agora estão mais ligadas aos eletrónicos, têm acesso a culturas que não são propriamente Mas as mesmo nossas. isso é uma ilusão, Maria, porque nem todos têm acesso ao eletrônico. Exatamente. Quando nós estamos aqui nestes meios a discutir como é o livro digital, como é o livro o e-book, etc. Sim, senhor, muito bonito. Mas quem é que tem acesso ainda ao computador, mesmo o próprio telefone, não é? Então... E quando tem acesso, será que esse acesso que tem, acho que quanto não acredito tempo, que seja, não é? sim, Não é, sim, percebes? sim. Eu acho que é muito mais darmos a oportunidade das pessoas escolherem. Tanto que tu vês aqui, se houver agora amanhã um anúncio para um emprego, as filas são gigantescas, não é? Sim, a pessoa sim. não está à procura do ideal, está à procura de qualquer ocupação, Exatamente. qualquer emprego. Qualquer emprego. Havemos de chegar lá um dia em que a sociedade oferece várias hipóteses e a pessoa então vai de acordo com aquilo que é melhor. Com as suas capacidades, com a Capacidades sua e formação, gosto, né? É chato, estamos sempre a fazer aquilo que nos sobrou fazer e não aquilo que gostariam de fazer. Tanta gente, não, o meu sonho era ser não sei o quê, mas o curso que eu tenho é este. Exato. Esta é a nossa realidade, para a maioria das pessoas. Sim. Não E estamos é a na falar maioria só de das cá, pessoas. estamos a falar do mundo inteiro. Infelizmente, Sim. hoje em dia, com a globalização, nós conseguimos perceber É verdade. não é só cá que existem problemas. Existem Não, muitos claro. cá, mas também a nível global existem Claro. muitos problemas. Não, o que chateia às vezes cá e noutros lugares é tu dizeres, olha, há muitos problemas. Ok, aqui também temos muitos. É quando vês o dinheiro e as condições aparecerem para umas coisas e não para outras, não é? Exato. Se fosse verdade que simplesmente não há dinheiro, é uma coisa. Sim. Mas de repente, uma boa festa de misses, aparece o dinheiro. Quais são as Um prioridades, centro afinal? cultural quer fazer não sei o quê, não há dinheiro. A gente fica sem saber. Nós queremos um país só com festa de misses, só, ou queremos festa de misses e outras festas também, né? Festas culturais. E agora falando nas crianças, nós temos exemplos, aliás, nós temos sobrinhos, filhos, etc. E percebemos que as crianças têm apetências para determinadas coisas. Eu fico muito triste, por exemplo, que eu tenho duas sobrinhas que têm uma apetência para desenho. Para mim, desenhar uma pessoa é uma bolinha de 3, 5 pauzinhos e está a andar. Já está. Mas elas conseguem ir ao detalhe, são crianças de 5, 6 anos. Mas essas crianças, se calhar, nunca vão ser aproveitadas. Porque não existem escolas, não existe essa abertura, não existe essa possibilidade. Sim. E realmente também cabe-nos a nós, com esta idade, que já não somos tão jovens, mas ainda jovens, também tentar mudar um bocadinho as coisas. Mas acredito que chega um ponto que estamos a dar sempre todo mundo se cansa, não é? Em ponta de faca. Depois tem que vir outros que estão menos cansados. São duas coisas que há muitos anos se vê aqui. Não é preciso estudar para saber isso. Há duas coisas que tu não precisas de impingir aos jovens, todos, em Angola, Cabindo Cunen, que naturalmente eles querem e podem fazer. Música e desporto. São duas coisas que tu podes chegar num largo e dizer, meninos, se eu vos oferecer aqui, ok, basquete, barabara, natação, o que é que vocês querem? Alguém vai querer alguma coisa. Sim. Não há ninguém que diga eu não. Não existe, não é? Futebol, basquete. Pode ser qualquer, pode ser ping-pong, pode ser ténis, pode ser... Mas já reparaste que agora houve uma febre aí que nós tínhamos, depois do Afrobasket, tínhamos tabelas de basquete e tínhamos jovens a jogar, mas agora não, eu vejo jovens nos cantos, nas esquinas a beberem. É verdade, eu já tenho esse olhar assim um bocadinho mais distante de tanta juventude, mas consigo perceber isso, que no nosso tempo não era bem assim. Mas há menos tabelas. Exato. Percebe? Há menos tabelas. Sim, as pessoas punham uma tabela em cada esquina, estou-me a lembrar, assim, tu descias Antônio Barroso em direção a Maianga e vias para aí umas 4 ou 5 tabelas. Está bem, isso é ali na Maianga onde tem algum espaço que dá para essas esquinas com tabela, não é? Hoje vês menos. Sim. Temos que repensar. A cultura tem que ser repensada. Eu não acredito muito nessas medidas. De vez em quando tu vês uma coisa na televisão que é vamos refazer a moral e a ética, não é? Isso não vem assim de cima para baixo com um livro. Menino, refaça. Exatamente. Quer dizer, tu queres refazer a moral e a ética, mas vês o tio, o pai e o avô a andarem com meninas mais novas, a chuparem, etc. E qual é o exemplo que tu vês? O chupex e esse andamento. Como é que tu vais... A base, não é? base nem existe. Mas o papá, eu vou jogar basquete, mas o papá está com a barriga só a beber cerveja. Psst, cala-te. Quem manda sou eu. Mas eu acho que tu aí nesse ponto, tu não és hipócrita, porque tu consegues, tu pensas nisso, dizes é preciso ter mais cultura, é preciso incentivar mais, e tu tens o projeto que ela. Sim. Como é que começou? Aquela é um projeto de 3 pessoas, são 3 sócios, sou eu e mais 2, agora parece até que vai entrar mais gente, e é Aquela, que é a livraria, e a Cacimbo, que é uma editora. É um projeto comum no fundo, Aquela, claro, é uma livraria que vende livros, não vende só os livros da Cacimbo, vende livros que vêm de fora, com muito esforço, com muitas taxas aduaneiras, etc.
E temos a Cacimbo, que é uma editora, começou a publicar, publica pessoas de cá e de fora. Já publicamos livros de um autor, 2 livros de um autor moçambicano. Já publicamos uma tradução feita por um moçambicano e por uma angolana. E esse livro, aqui chama-se As Madames, é de uma autora sul-africana, Zukiswa Warner. Ela é nossa amiga sul-africana, esteve cá para lançar o livro. E é um livro feito, como eu disse, a tradução é do José Sá, que é moçambicano, e a revisão e a adaptação é da Débora. Débora Ribas, que é angolana. Por que nós chamamos de adaptação? Porque aquele livro está em português de Angola. Não está no português de Moçambique, não está no português de Portugal, nem do Brasil. Está no nosso português daqui. No nosso Ou seja, diário, exatamente, se tiver que usar próximo, uma gíria ou um calão, não, porque é como deveria ser, não é? Um livro publicado em Angola, não existe angolês, existe português de Angola, com as suas características, etc, etc. Tem a ver com a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ser. Outro ritmo, é ali um outro ritmo. E a autora ficou muito contente, a sul-africana, quando eu lhe disse, olha só, eu sei que esse teu livro já está traduzido, nós temos alguns toques a dar e nós queremos dar um toque para o mercado angolano. A Débora fala inglês, entrou em contato com ela e passaram a fazer uma adaptação que eu penso que foi muito feliz. Deixa só te falar de um projeto que é uma das coisas que nós temos mais orgulho, não resulta como nós queríamos, a editora chama-se Cacimbo. E nós temos esse programa chamado Cacimbo nas escolas. E o que é? Nós preparamos um ou mais do que um livro infanto-juvenil, normalmente pequeno, curto, para não ser caro, com ilustrações, bem acabado, e procuramos a gente não quer chamar de patrocínio, procuramos um colaborador, que pode ser entidades particulares, sim, um padrinho, uma empresa, etc. E eles dizem, nós queremos comprar 1000 livros, ou queremos comprar 2000 livros, e nós fazemos o livro ao preço mais baixo que conseguimos fazer. Mas para dar um exemplo de quão baixo, para as pessoas não pensarem que estou aqui a inventar. Um livro que em média se vende por 5 ou 6 mil kwanzas na livraria, no projeto esse livro vai custar no máximo 2.500. Ao patrocinador, então ele manda fazer 1000 livros. E o que é que nós fazemos com esses 1000 livros? Temos já identificadas as escolas públicas, crianças, vamos lá e doamos o livro. Doamos não, entregamos à criança. Mas então o que é que isso tem de útil? Bom, o que é que tem de útil? Essa empresa, ou esse padrinho, ou essa madrinha, está a oferecer um livro, não é escolar, nós não estamos no universo de livros escolares, é um livro lúdico, pode ter, claro que está adaptado à idade escolar, escola pública, onde a criança não está num colégio particular, não tem dinheiro às vezes, ou não tem possibilidades para... E esse livro vai. No Namibe, uma vez o projeto ofereceu cerca de 2.000 livros, e no Namibe fomos a várias escolas. Numa das escolas, lembro-me do miúdo me perguntar no fim, mas onde já que no fim do ano temos que devolver o livro? Ele pensou que era um empréstimo da escola. Eu disse, não, esse livro é para ti. Sim, é para mim, para o ano letivo. Eu disse, não, é para ti. Ele associou aquele livro à escola, porque nós fomos oferecer no âmbito da escola. Sim. Claro que agora, com o Plano Nacional de Leitura, eventualmente isso muda, mas esse projeto continua, então quem quiser que nos procure, porque nós não estamos a pedir 5 milhões, 20 milhões, não. A pessoa pode dizer, eu só posso oferecer 50 livros. Sim. Uma empresa poderá oferecer 1000, outra empresa poderá oferecer 5.000. Uma pessoa particular pode chegar e eu quero... Eu disse, olha, eu só tenho dinheiro para oferecer 3 livros. Nós vamos juntando. Sim. Quando chega, por exemplo, 50, 100 livros, vamos à escola e que toda a gente que participou recebe um relatório em que escola é que foi, com fotos, com vídeo, etc. Né? Que é para as pessoas também se aperceberem que há uma tentativa, num país como este, onde as desigualdades estão muito acentuadas, cada um, como puder, deve fazer a sua parte. E faz toda Às vezes há pessoas que ajudam só um miúdo no beco, tudo bem. Outro ajuda 2, outro ajuda uma família, outro ajuda uma mochila, uns sapatos, outro ajuda... Mas temos que ter essa consciência que fazemos parte de uma sociedade e não podemos E nós temos que ir todos juntos para cima, não vamos todos juntos para baixo, temos que puxar para cima, não é? Bancos, petrolíferas, claro, têm capacidades para ajudar de outra maneira, não é? Essa tua veia assim de muito guerreira de fazer as coisas também fez com que muitas vezes fosses criticado de uma forma que talvez não tenhas gostado muito. Lembras-te de alguma dessas vezes? Porque eu sou esse tipo de pessoa que eu penso, ok, eu falei, a pessoa criticou, mas depois no fundo a pessoa depois muda a atitude. Aconteceu-te alguma vez? Não, há pessoas que acham que vão mudando as atitudes, mas eu creio também que muitas vezes temos que olhar para a nossa própria atitude. Mais do que olhar agora, como tu perguntaste, se eu me lembro de alguém que atacou, eu pensei ao contrário. E alguém que eu ataquei e que eu tive que mudar de ideias porque passou a fazer um trabalho melhor. Diferente, quantas vezes nós somos... não, mas eu não tenho assim muitos... Primeiro porque gosto de perguntar às pessoas e gosto de trabalhar em conjunto.
Por exemplo, uma pessoa diz, eu quero ajudar a associação tal que fica em Viana. Há lá um grupo que é da Irmã Domingas, que tem umas miúdas, sei o quê. A gente não pode ir lá achar que nós é que sabemos o que eles precisam. Exatamente. Vai lá e pergunta, falar. Irmã Domingas, estas miúdas o que é que precisam? Sim. Se calhar não é de livros, se calhar eu quero ir lá com aquela dar livros, mas neste momento se calhar pode ser mais urgente um vestido, pensos higiênicos, alguma coisa para a saúde, não sei, estou a lembrar agora, né? Sim. E isso é que é às vezes nós adaptarmos, não é só irmos armados em que queremos ajudar. Temos que saber Quer como. dizer, eu ajudo naquilo que eu posso, que é com os livros. Exatamente. Mas às vezes a pessoa diz, meu irmão, aqui não precisamos de livros. Ajuda. Aí ou tem não que ir buscar, de ajuda, a nossa ajuda ou não pode... precisamos de ajuda. Exatamente. Ou nós vendermos livros e irmos dar o dinheiro, porque às vezes a pessoa não está a precisar de livros, está a precisar de dinheiro. Sim. Então o jogo é muito subjetivo, é preciso estarmos muito atentos a várias modalidades de necessidade, não é? Sem armar, sem que venha aqui salvar ninguém, ninguém vai salvar ninguém, a gente vai ajudar com toda a naturalidade e com toda a calma de quem quer ser ajudado. Há pessoas que não querem e está tudo bem. Sim. Está tudo bem. Temos que aceitar as diferenças de cada um e a maneira de estar de cada um. E às vezes nós estamos a ajudar de maneira equivocada. É preciso ouvir as pessoas, é mais isso. Com certeza. Tens algum projeto, algum livro que esteja para sair, alguma coisa que queres publicar? Sim, está quase. Deve sair agora uma coisa nova, ainda é infanto-juvenil. É uma história, às vezes as pessoas perguntam de onde é que vêm as histórias. De onde, né? Porque, claro, há histórias que vêm do que a gente vê todos os dias, não é? Mas há histórias, essa que é sobre, mais ou menos, tem a ver com uma coisa, um episódio que é contado por um dos soldados que esteve com Che Guevara, uma vez que eles estavam com um grupo de guerrilheiros no Congo. E eles estavam lá, e chega um senhor que é o comandante, e o Che estava disfarçado. O Che Guevara, naquela altura, andava meio disfarçado. Chegou lá, eles não sabiam que era um boss, mas não sabiam que era o Che Guevara. Como é que tu conheceste esse soldado? Esse soldado está... Não, eu não conheci. Esse soldado, essa entrevista está num filme, que é um filme duplo, de uma senhora egípcia, que agora me falha aqui o nome, mas o filme chama-se Uma Odisseia em África. E fala da presença dos cubanos no continente africano. Na primeira parte, em vários pontos, e é por isso que fala no Congo, etc. Na segunda parte, só em Angola. Entra muita gente aqui dos nossos, né? Mas o que é bonito nessa história, só para vos mostrar como é que uma história pode vir do nada. Esse soldado refere uma vez que estavam numa zona de combate e que tiveram que fugir com os bombardeamentos. E eles tinham encontrado lá e adotado um cãozinho. Ali os guerrilheiros, enquanto estavam ali numa banda, ficaram lá 2 ou 3 dias. E o cão cheio de fome, tinha um pouco de leite, ninguém queria dar leite ao cão, o Che deu ordens para dividir o leite com o cão. No meio do ataque fogem, e quando já conseguem reunir a tropa, o Che pergunta, e o cão? Um diz, e o cão? O outro diz, e o cão? Não, sei lá, não quer saber. O Che mandou voltarem lá no bombardeamento para ir buscar o cão. Então, estas coisas que a gente, claro, o Che é uma figura muito controversa, não estou a discutir isso, mas a história não pode abordar tudo de uma vez. E esta história que estamos a tentar fazer, eu e um ilustrador, é mais sobre o cão do que sobre o Che. Então nós vamos inverter as coisas. É a aventura do cão. Do cão. Como é que o cão viu aquilo tudo? Como é que o cão vê a guerra? Como é que o cão viu se lhe davam ou não lhe davam leite? Como é que ele se Pensou que tinha sido abandonado, mas depois vem lhe buscar, né? Isso, e a literatura são essas pequenas coisas. Mas não queres fazer uma história sobre o Che Guevara? Não se trata de querer ou de não querer. Há muitas histórias sobre o Che Guevara. Ainda não há nenhuma história sobre o cão do Che Guevara. Nós vamos fazer. Às vezes é isso, não é? É uma pequena... Por isso é que eu digo que às vezes a literatura é feita ou de intensidades, que é a intensidade que tu pões numa história, ou de pequenas emoções. Tu não precisas de contar a história de 35 milhões de angolanos. Tu podes contar a história de uma aldeia e estares a falar de 35 milhões de angolanos. Tu podes estar a falar de um cão e estares a falar de uma pessoa. E vice-versa, estar a falar da pessoa. Não é aquela história de confundir quando os homens são chamados de cães de merda. Não, não é essa. Esse é outro departamento. É o departamento do... Que dá para muitas histórias, né? Seu cão de merda. Claro, exatamente. Sim. Mas é o departamento, cada história tem várias versões. Cada um tem a sua versão da história. E vocês aí estão a ver, obviamente, a versão do cão do Che Guevara. Vamos pegar Sim. Não sei como é que foi. Temos que imaginar, né? Sabemos algumas coisas que esse senhor contou. E é bonito pensar isso, não é? O homem estava aí, longe de casa. Eles todos, esse é um grupo de guerrilheiros cubanos. Adotaram aquele cãozinho e tal. E depois, quando eles bazaram, isso vai estar no livro.
Será que o cão estava a falar espanhol ou começou a O falar cão ladrou primeiro em Lingala, depois Depois começou espanhol? a ladrar em espanhol, em cubano, e depois já não sei Depois como é já que não ficou. sabe, né? Não Vamos sei. ter que imaginar. Mas, Jaque, muito obrigada De por teres nada, vindo de nada. ao 2 em 1. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Continuem. São todas aquelas pessoas que aceitam o convite para cá estarem, para partilharem ideias, para desabafarem também. ah, Para desmistificar também Exatamente, algumas ideias, né, que as pessoas têm preconceitos e exatamente. ideias feitas sobre as Eu tinha pessoas. uma entrevista pré-concebida que eu queria falar apenas do teu trabalho, mas contigo nunca é possível. Foi para outra direção, Exatamente, e ainda bem que foi, porque ficamos a saber de coisas outras que se coisas. calhar nunca íamos falar. Sim. Sigam o Onjaki nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Visitem os espaços culturais de Visitem o Luanda. espaço, exatamente. Nós vamos deixar no Sim. rodapé também todas as informações e depois na descrição do vídeo também, como é hábito, vamos deixar a biografia do Onjaki. Já fez muito, ainda vai continuar a fazer mais, vai nos contar ainda muitas histórias, ainda vai animar muitos serões aqui dos angolanos e não só. Muito obrigada por Vamos teres a isso. vindo Até a e próxima. boa sorte para tudo. Muito obrigado. Estamos juntos.